também aqui o Facebook. Bom dia, queridas do Facebook. Na live de hoje, eu quero falar um pouquinho sobre filhos que respondem. Filhos que respondem à mãe, pré-adolescente que às vezes era tão bonzinho e agora tá terrível. Ficou com 11 anos, 12 anos, 13 anos, tá terrível, tá respondendo. E eu quero também comentar um pouquinho sobre aqueles que não respondem. Nossa, meu filho é tão bonzinho. Meu filho não responde não, meu filho é muito obediente. Hoje a live vai ser sobre esse tema. Se você tiver outros temas aí para você, que você queira outras lives, coloca aqui nos comentários, me manda inbox para eu poder trazer aqui, para a gente poder trocar experiência, na verdade, né? As lives aqui é onde eu trago um pouquinho do meu conhecimento e é onde você também pode trazer um pouquinho do seu conhecimento aqui nos comentários. E eu quero falar um pouquinho sobre esse tema, filhos que respondem. Se você não me conhece ainda, eu sou a Mônica Souza, eu ajudo mães com filhos pré e adolescentes a conquistar o respeito e a amizade do seu filho. E o trabalho que eu faço, eu não sou psicóloga, eu sou enfermeira de formação. O trabalho que eu realizo é um trabalho de mentoria, que é onde eu ensino as mães técnicas e às vezes detalhes que são simples, mas nem toda mãe, por mais que seja simples, às vezes elas não fazem, porque é simples, mas não é fácil de fazer, tá? Então, é esse o trabalho que eu realizo com as mães. E se você já me acompanha aqui na minha página do Facebook, meu Instagram é novo, mas o meu Facebook, ele já tem mais de 4 anos. Se você já é minha seguidora aqui, ó, há tempos, você consegue ver que antes eu abordava o tema de sono do bebê, desfraude. Inclusive, eu tenho um curso de desfraude hoje, que é um tema que eu sou apaixonada. Transição de cama, birras de 2 anos, 3 anos. Era um tema que eu abordava aqui na página. E por quê? Eu sou enfermeira de formação e durante toda a minha faculdade, eu comecei a cursar a faculdade em 2008, terminei em 2013. Durante todo esse período, eu trabalhei como babá. E eu comecei a adquirir uma expertise muito grande dentro do campo dos bebês, porque eu comecei a estudar sobre sono, eu comecei a estudar sobre rotina, para eu poder facilitar o meu trabalho enquanto babá. E eu me apaixonei pelos bebês, eu não consegui trabalhar em outra área nesse período. Então, todo esse conhecimento que eu adquiri nessa jornada, eu comecei a passar consultoria para as mães, que no caso é o conteúdo aqui dessa página antiga, que eu fazia conteúdo sobre isso. E essa transição de fazer conteúdo para filhos pequenos e para filhos grandes foi porque realmente eu passei um puta perrengue com minha filha. Minha filha hoje ela tem 17 anos e quando ela tinha 11, 12, 13, 14, foi realmente uma fase muito difícil. Só que para mim não foi uma fase difícil de eu não saber como agir. Foi uma fase difícil de eu ter um problema, eu identificar aquele problema, opa, o que está acontecendo aqui? Identificar aquele problema, a minha filha teve depressão. A minha filha, ela teve uma fase de se automutilar. Então, nessa fase, eu estava muito presente de calma aí, o que está acontecendo com ela e como é que eu vou resolver isso? E eu comecei a buscar alternativas para poder solucionar aquela questão. E a minha filha frequentou psicólogos, tá? E teve um dado momento que ela não quis mais frequentar o psicólogo. E eu sabia que ela ainda não estava 100% bem. Então foi nesse momento que eu me empenhei ainda mais para fazer muitas coisas para contribuir que ela saísse daquele quadro. E eu não estou aqui querendo dizer em hipótese nenhuma, tá? De que psicólogo não adianta, de que terapeuta não adianta, nenhuma. É um trabalho totalmente
necessários, se faz necessário, são áreas bem específicas e que pode ser que sim, o jovem precisa. Só que o fato do jovem precisar de um profissional dessa área não significa que ele aceite. E se ele não aceitar, você não pode obrigar. E quando eu defendo aqui o trabalho que eu realizo com as mães, que é um trabalho de mentoria, é porque existe o trabalho do terapeuta, existe o trabalho do psicólogo, que ele pode fazer com o seu filho, né? É um trabalho super rico, ainda mais se o seu filho estiver aberto a isso, ótimo, top. Se você tiver condições de fazer isso, inclusive hoje, dentro do sistema do SUS, na maioria dos casos, vamos colocar, porque o SUS, infelizmente, tem vários lugares que ainda deixa a desejar, mas tem muitos lugares que dão fácil acesso a psicólogos para adolescentes, inclusive na escola. Inclusive, eu fui chamada na escola, minha filha, quando tinha 11 anos, tinha uma orientadora lá. Minha filha queria matar essa orientadora, minha filha tinha ranço. Então, é muito enriquecedor quando o seu filho trabalha com esse profissional e se ele estiver aberto a isso. E existe o trabalho que esse profissional faz com o seu filho? Sim, existe. Só que existe também a sua abordagem enquanto mãe. Então, por exemplo, é muito difícil um psicólogo fazer um ótimo trabalho, um terapeuta fazer um excelente trabalho enquanto profissional, ok? E quando o seu filho está em casa com você, você não ter uma abordagem positiva mediante ao comportamento desafiador que ele traz para você. Porque o psicólogo é 1, 2 vezes na semana, 1 hora. Mãe é o dia todo, 7 vezes na semana. Então, a sua abordagem para o seu filho é fundamental nesse desenvolvimento dele. Então, se o psicólogo faz um excelente trabalho, mas você não tem uma abordagem positiva, vai foder com o trabalho todo. Sabe aquelas mães que são desestruturadas emocionalmente? Uma família desestruturada? Enquanto esse jovem não sair desse lar e for ter a própria vida, aquela família vai estar ferrando com a saúde mental dele. Porque não tem uma estrutura, uma base que possa dar para ele. Assim como, se por acaso o jovem se recusa a ter um acompanhamento com um psicólogo, caso ele tenha necessidade, e por algum período essa abordagem venha de você, é como se fosse um trabalho em conjunto. O psicólogo não pode estar agindo agora, porque ele recusa, mas a sua abordagem positiva, ela tende a contribuir e não a ferrar com a saúde mental dele. Tá conseguindo entender? Então, o trabalho que eu realizo é um trabalho de mentoria. O que é mentoria? É consultoria. Antigamente eu fazia consultoria de sono e desfraude. Você vinha comigo, fazia um Skype, eu te explicava tudo, como que era o processo, você ia para sua casa, desligava o Skype, porque é online, e fazia tudo sozinha. Ok, se você quisesse novamente uma nova consulta, você me contrataria novamente. Mentoria não é assim. Mentoria é onde eu passo para você o meu conhecimento, que eu adquiri em todos esses anos de estudo, e eu acompanho todo esse processo, porque você pode colocar uma técnica da educação positiva, por exemplo. O conhecimento que eu tenho é muito conhecimento que eu tenho de experiência enquanto mãe, que é o que eu passo para as mães, porque quando eu pergunto para elas, você faz isso? Você faz aquilo? Você faz aquilo outro? Elas falam não, 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 não. Como eu falei, coisas que parecem ser simples, algumas vezes as mães não fazem, porque, por mais que elas sejam simples, não são fáceis de fazer. Então, uma coisa é você estar sozinha, outra coisa é você estar acompanhada por alguém, que é o trabalho que eu realizo de mentoria. Eu acompanho você durante um período. Mônica, coloquei essa técnica aqui da educação positiva e não funcionou porque ele reagiu assim, assim, assim. Ok, sabe o que aconteceu? Ele reagiu assim por causa disso. Ó. Muda isso aqui. Ela muda, pimba.
Eu tenho um clube, Mamãe Nota Mil, que eu passei uma técnica para uma mãe esses dias. Aí ela me deu feedback no WhatsApp. Eu amo esses feedbacks. E não por ego, mas porque é a certeza de que o trabalho que eu estou realizando faz sentido. E o feedback que ela me deu era que, nossa, eu já tinha tentado outra abordagem, mas com essa foi muito melhor. E é justamente isso que eu faço. E por que que eu tô contando essa história aqui de que eu trabalhei como babá, de que eu explicava sobre sono, o que que é mentoria? É para você poder compreender o contexto de forma geral aqui do meu trabalho hoje em dia. E porque eu quero entrar aqui na temática de que filhos que respondem. Quando o seu filho, pré-adolescente ou adolescente, responde você, isso não é de toda forma algo negativo. Como assim, Mônica? Fale mais sobre isso. Na época que eu trabalhava como babá, como eu falei aqui no começo, eu era uma babá e eu tinha amigas babás também. E quando você trabalha como babá, você pode trabalhar dentro de uma casa que seja muito boa, ou você pode trabalhar dentro de uma casa que seja muito ruim. O que é uma casa que é muito ruim? São pessoas que contratam você e esquecem que você é ser humano. Então, eles não se atentam a você ir ao banheiro, eles não se atentam a você beber uma água, eles não se atentam a você tomar banho. Então, existem famílias que contratam babás e as tratam como se elas fossem umas escravas atuais, tá? Existem famílias não. Existem famílias que são maravilhosas e que chega a ser um prazer incrível trabalhar com aquela família, que é o trabalho de uma babá. O trabalho de uma babá é um trabalho incrível. Você cuidar de uma criança como se fosse o seu filho e às vezes muito melhor. Às vezes você trata o filho dos outros muito melhor do que você trata o próprio filho. Porque na sua casa você não tem tanta disponibilidade de ficar exclusivamente com a criança como você tem no seu trabalho, que é a sua função. Então, eu dei muita sorte às famílias no qual eu trabalhei, exceto uma, que um dia eu falo sobre ela, com todo respeito, é claro, mas um dia eu falo porque isso é algo que tem que ser falado, porque isso acontece nos dias atuais. Mas todas as famílias que eu trabalhei, exceto uma, foram maravilhosas, foram pessoas incríveis, foram pessoas que eu carrego no meu coração. E por mais que eu tenha perdido contato com a criança, porque a criança cresce, a criança vai esquecendo e a vida vai correndo. Às vezes, quando eu olho uma fotinha assim no Instagram e vejo aquela criança grande, eu falo, nossa, tô ficando velha. Mando energia positiva, mando saúde, mando paz, porque são realmente famílias queridas que passaram pela minha vida. E dentro de todo esse contexto, eu trabalhei com muitas famílias durante períodos longos e eu também trabalhei com algumas famílias em períodos pequenos, porque como eu adquiri uma expertise muito grande em relação aos bebês, eu fazia muito freelance. Então eu chegava na casa de alguém por poucas horas, 12 horas, e ficava ali. Às vezes uma vez por semana, às vezes de vez em quando. Então não era fixo. Então logo eu não tinha tanta intimidade. Logo era um trabalho bem esporádico em algumas famílias, tá? Então quando eu chegava nessa casa, eu me posicionava de uma maneira no qual eu me dava o respeito em algumas situações, porque às vezes a pessoa não oferece uma água ou não pergunta se você quer ir no banheiro, porque a pessoa realmente está numa correria louca, não é porque ela é ruim, né? Então, se você fala assim, tá com um bebezinho de 4 meses, não, tá, fica com ele para eu poder ir no banheiro. A mãe vai, claro, vai lá no banheiro sim. Você vai lá no banheiro, você lava suas mãos, bebe uma água, aproveita, né? Você faz 5 minutinhos de pausa, depois você volta, pega o bebê, vamos lá, vamos passear no parquinho. Você se dá esse respeito. Acontece que algumas babás, amigas minhas, no qual eu trabalhei, elas não tinham coragem de falar isso. Toma o bebê aqui que eu vou beber uma água. Eu vou no banheiro. Elas não tinham coragem, muitas vezes. Às vezes, uma rotina de babá
às vezes sair de casa 8, 9 com a criança, junto com a família, fazem um passeio num parque, um passeio na praia, volta para casa, a família toma banho e vão almoçar fora. Então, quando você volta para casa, você andou no sol, você fez uma atividade durante o dia. Ou seja, se todo mundo vai tomar banho para sair para almoçar, por que é que você não vai tomar banho também se você suou, se você sentou numa areia de parquinho? Então, às vezes você não consegue falar para se dar o respeito em algumas situações. E isso você vai levar quando você tem um padrão de criação de 0 a 7 anos. Eu falei muito sobre isso ontem. Quando você fala para o seu filho, não me responde, cala a boca, você cala. Você ensina para ele que uma autoridade tem esse poder sobre ele, mesmo se ele estiver certo. Por quê? Não significa que o seu filho vai estar certo em te responder de forma desrespeitosa. É aí que é a linha tênue. Você não tem que falar para o seu filho não te responder. Você tem que ensinar o seu filho a te responder de forma respeitosa, mas que sim, ele impõe as ideias dele, porque em algum momento o adolescente com 11, 12 anos, eles estão cheios de razão. Eles acham que eles estão certo. Eles acham que estão certo. Então, eu quero que ele exponha esse pensamento. Eu quero que ele tenha coragem de falar. Porque essa coragem que ele tem, ele vai levar para a vida dele. Eu quero que ele tenha coragem de falar para a mulher dele. Eu quero que minha filha tenha coragem de falar para o namorado, para o marido, o que ela pensa. Eu não quero que ela seja uma pessoa bloqueada. Eu quero que se o chefe dela for abusivo, eu quero que ela fale. Eu quero que ela fale, olha só, essa situação não é aceitável e eu não permito isso. Eu quero que ela tenha coragem. Então, quando você fala para o seu filho, não me responde, você está podando essa coragem por você se fazer uma autoridade. Eu sou a sua mãe, não me responde. Ele internaliza isso e leva para a vida dele. Eu sou o seu chefe, ele não pode responder. Eu sou o seu marido, eu não posso responder. Eu sou sua mulher, me respeita, não me trata assim. Ele não pode dizer o que ele pensa. Não significa que ele vai estar certo. Então, o que eu quero trabalhar para contribuir com esse desenvolvimento com a minha filha e que eu ensino para você, o que eu estou ensinando aqui, é não calar o seu filho, e sim ensiná-lo a se expressar. Então, ao invés de você fazer um discurso de não me responde porque eu sou sua mãe, a mãe é essa aqui, não me responde porque eu sou sua mãe, o seu discurso vai ser, calma aí, vamos conversar de forma respeitosa para eu compreender o que você está querendo dizer e a gente conversar sobre isso. Então, você não poda, você ensina ele a colocar as ideias para fora. E quando as ideias são ideias erradas, ideias que não condizem com a realidade, porque isso pode acontecer, você vai conversar com o seu filho de forma com que ele pense sobre as ideias dele. Você vai fazer com que ele entre num estado de reflexão sobre as ideias dele, para ele compreender que ele está errado. Porque em sua maioria, sim, eles estão errados. Mas você não pode chegar para ele e falar, não é assim, não. Porque quando alguém contraria você, quando alguém simplesmente fala, vai contrário de você, isso é do livro, Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Isso não sou eu que estou dizendo, isso são estudos. Quando alguém contraria você, você se fecha e você quer só se defender. Você fica na defensiva. Então, por exemplo, a minha filha tem 17 anos, ela vai fazer 18 esse ano, e o meu combinado com ela, cada família tem o seu combinado, era que depois de 18 anos, ela tendo responsabilidade, ela poderia fazer uma tatuagem.
E eu cobro muito a responsabilidade da vida dela. À medida que ela tem mais responsabilidades, ela vai tendo mais liberdade, porque é como se fosse um ônus e bônus. Então agora ela está fazendo o jovem aprendiz, ela está juntando dinheiro para fazer a tatuagem dela. Ela quer fazer uma borboleta. Ufa, graças a Deus não é algo tão exótico, tão estranho. E ela vai fazer a borboleta. A gente já tem esse acordo dela fazer. Como ela já vai fazer 18 anos agora, em setembro, ela vai fazer agora a tatuagem em julho. Ia fazer em junho. O que acontece? Ela queria fazer a tatuagem daqui a umas 2 semanas, só que o horário que ela queria ir era para sair do estúdio, era para finalizar por volta de 8, 9 horas. E por compromissos meus, eu não ia ter como acompanhá-la. Logo, ela ia ter que vir sozinha do estúdio, 8, 9 horas, que é um pouco distante da minha casa. Então, quando ela falou para mim assim, mãe, eu marquei a tatuagem, eu vou para lá tantas horas e quando for mais 8, 9 horas eu volto para casa. Só que eu sei que o lugar é meio deserto, ainda mais nesse esquema de isolamento, porque tá tudo funcionando com horários restritos, então não tá normal ainda. Mesmo daqui a 2 semanas ainda é muito recente. Então, quando ela iria voltar para casa, iria estar deserto. Eu conheço o local. Quando ela me falou isso, na mesma hora eu pensei, claro que ela não vai, é perigoso, tá maluca, retardada mental, ela não pensa não? Ai, meu Deus, pensei. Só que eu não posso falar isso para ela dessa maneira. Eu preciso abordar isso, trabalhar com ela. Então eu comecei. Filha, você vai voltar que horas mesmo? Aí ela, 9, 10, 8, 9 horas. Você conhece essa rua? Aí ela, conheço mais ou menos, já fui lá uma vez. Lá é muito, muito deserto. Você sabe que agora em época de isolamento as coisas não estão funcionando normalmente. Então quando chega 6, 7 horas, tudo fecha. Como que você vai voltar sozinha de lá, filha? Perguntas para que ela possa refletir. Aí ela questiona algumas coisas, eu acolho, compreendo, empatia, porque ela quer fazer, ela está super ansiosa, ela está realizando um desejo que ela fala há anos. É um combinado que a gente fez. Quando você tiver com 18 anos, se você tiver responsabilidade, as responsabilidades que você tiver vai te dando liberdade. Posso fazer uma tatuagem? Se você tiver responsabilidades, eu aprovo sim. É como se fosse ela entrando na vida adulta e tendo privilégios de vida adulta. Por exemplo, eu, Mônica, eu sou adulta. Se eu quiser fazer uma tatuagem, eu vou lá e faço. Por quê? Porque eu tenho a minha vida, eu tomo conta da minha vida, tomo conta do meu corpo. Então é assim que eu estou trabalhando ela. Então, ela está muito ansiosa. Eu comecei a trabalhar essa questão da segurança dela vir para casa. Então ela pensou, e eu comecei a questionar, filha, já pensou se alguém pega você na rua e faz uma maldade com você? A gente tem que pensar nisso, né, filha? Aí ela, ai mãe, isso não vai acontecer. Eu falei, claro que não vai acontecer. Só que a gente tem que pensar em tudo que pode vir a acontecer. E se existe alguma coisa que a gente pode fazer para evitar, a gente de forma inteligente tem que fazer para evitar. Porque as coisas acontecem, tá, filha? Se você vê no jornal aí que as coisas acontecem. Então, a gente tem que ter inteligência, porque muitas vezes a gente pensa, poxa, podia ter evitado, podia ter feito mais cedo, por causa de 1 semana, 2 semanas. Aí eu saí do quarto e falei, pensa aí, pensa aí. Ela pensou. Ela começou a conversar, ela começou a buscar alternativas. Depois ela entrou no meu quarto e falou, mãe, deixa eu falar uma coisa com você. Eu vou com fulano, volto com ciclano, volto de Uber. Começou a buscar estratégias. E por final das contas, ficou acordado que a gente vai juntas em um sábado. Porque lá ela vai ter tatuagem, demora um pouquinho. Então, para que haja segurança, eu vou com ela e volto com ela. Então, isso é abordar de forma positiva. Quando ela falou comigo, eu pensei na mesma hora, ela não vai. Ela não vai. Porque eu, enquanto mãe, eu não posso permitir algo que seja perigoso. Então, quando eu falo de você não ser agressiva, de você não ser violenta, não significa que você permita
coisas. Então, por exemplo, Mônica, mas e se você fala com ela e ela não consegue refletir, ela continua batendo na tecla? Então, nesse caso, eu teria que avaliar o discurso que você fez. Porque você pensa que fazer um discurso para que o seu filho possa refletir é simplesmente falar? Não. Existem várias técnicas que você usa nesta conversa. Bingo! Esse é o segredo. Persuadir o seu filho de forma positiva. Alcançar o estado de reflexão para que ele possa refletir sobre aquilo. Porque se ele refletir, ele vai chegar a essa conclusão. Exemplo, uma rua deserta, enorme, 9 horas da noite, não é perigoso? Não tem essa questão de, não é não, aqui é. Eu moro em São Gonçalo, o estúdio é em Niterói. Niterói é. 9 horas da noite, deserto, é perigoso? É. Você está se expondo a um risco. Isso aí não é o que eu penso, isso é um fato. Só que para você chegar a essa conclusão, você precisa refletir sobre algumas coisas. E o grande segredo é que você não precisa, você não tem como, eu não tenho como impedir a minha filha. Eu não tenho como falar assim, você não vai e pronto, acabou. Eu até teria como fazer isso de uma forma rígida e violenta. Se você for, eu faria alguma coisa com ela muito ruim. Então ela deixaria de ir por causa do medo, tá? Mas eu não quero essa abordagem porque eu não vejo benefícios. Eu vejo benefícios onde ela chegue à conclusão por ela. Porque eu quero que ela cresça pensante, pensar, se expor, expor o pensamento e lutar por aquilo que ela acredita, porque isso é algo que ela vai levar para a vida dela. Se eu morrer hoje, se eu morrer amanhã, eu vou morrer tranquila, porque eu sei que eu dei o meu melhor para ajudá-la a desenvolvê-la. E não simplesmente pausei. Não vai e pronto, acabou. Por quê? Porque não. Não me responde que eu sou sua mãe. E esse fato de você não responder, do filho não responder, ele vai levar para a vida dele. Você precisa trabalhar essa questão de responder sim, com respeito. Expor as suas ideias? Sim, com respeito. Porque é algo que ele vai levar para a vida. Como eu falei, algumas babás que trabalhavam comigo, elas não tinham coragem de se expressar. Por quê? Porque elas vieram, no caso delas, elas vieram de um lar violento. Então elas nunca tinham voz. Na casa delas era... E se você vai conversar com elas, elas acham que elas não têm problemas devido a essa metodologia de criação abordada pela mãe dela e que sim, a mãe dela fez com todo amor. A gente faz com todo amor. Mas, infelizmente, quando a gente aborda de forma violenta, de forma que a gente repreende os filhos, a gente está bloqueando esses filhos para a vida. E se você for conversar com elas, elas vão falar assim, eu apanhei mesmo e tô bem hoje, nunca tive problema nenhum com isso. E é assim que eu crio os meus filhos também, porque ai deles me responder, porque é um ciclo no qual elas estão envolvidas e elas não conseguem compreender isso, a não ser que eu as faça entrar num estágio de reflexão para elas compreenderem como que aquilo influencia na vida delas. Então seria um trabalho que eu iria realizar com elas de mentoria, mas elas não compreendem superficialmente falando assim, elas acham que teve uma criação maravilhosa e é o que elas passam para os filhos dela, mas elas não têm coragem de se expor, elas não têm coragem de falar, então vou tomar um banho porque eu também vou sair. Elas não têm coragem de se sentirem merecedoras de algum respeito, porque tem uma autoridade ali, que é o chefe, e logo elas se bloqueiam, sim, 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 sim. E isso é super negativo. De igual forma, os filhos que respondem às mães de forma totalmente desrespeitosa e as mães não fazem nada. E eu vou falar sobre isso agora.
Deixa eu ver que horas são. Deixa eu ver se eu consigo ver a hora aqui sem bugar. Eu vou ter que encerrar já já. Mas, eu coloquei esse cachecol que estava um pouco mais frio. Agora, falando igual a maritaca, já tô ficando com calor. Comentários. Eu não consigo ver os comentários aqui. Quando os filhos respondem à mãe de forma desrespeitosa, grita, e a mãe não faz nada, permite, porque quando eu falo que o seu filho tem que se expressar, não é você aceitar falta de respeito. Já viu esses adolescentes abusados? Esses adolescentes que não têm respeito nenhum com a mãe, e a mãe aceita essa falta de respeito, filhos que respondem. Essas mães, elas são mães permissivas. Elas aceitam falta de respeito. Esse adolescente aqui, ele vai crescer dentro de um padrão que ele não respeita as pessoas, ele não respeita ninguém. Já dizia aquela música, né? Um homem de verdade, a música é assim, quem não respeita o pai não respeita ninguém. Acho que é a música até do Charlie Brown. Quem não respeita o pai não respeita ninguém. Um homem de verdade vai ser pai também. Então, quem não respeita os pais, que é uma pessoa que, em regra, né, é uma pessoa mais importante pra gente, que a gente busca zelar com todo amor e carinho, que a gente busca cuidar no final da vida. Se a gente não respeita os nossos pais, que é uma pessoa primordial na nossa vida, de uma forma geral, tirando as exceções, você vai respeitar quem? O porteiro? O seu funcionário? Seu filho? Sua mulher? Você não vai respeitar ninguém, meu amor. Você vai crescer egoísta, egocêntrico, ignorante, mal educado, desrespeitoso, passando por cima de todo mundo. Por quê? É o padrão. Ele fala, eu. E essa mãe aqui está dentro de um quadro de permitir. Ela permite que o filho falte respeito com ela. Então, quando você faz isso, você não está contribuindo para desenvolver no seu filho respeito. E, em alguns casos, essas mães aqui, quando o filho não respeita a mãe, o que acontece? Já viu idoso que apanha de filho? Já viu idoso que vai morar em uma casa de idosos? Existem casos e casos, existem casos que realmente o familiar não tem condições de cuidar desse idoso, condições de tempo, condições de vários fatores que envolvem nessa situação. É complexo esse assunto. Então, essa família busca colocar esse idoso dentro de um lar que seja confortável para que ele possa estar. E isso é o melhor que a família pode fazer dentro de todo o amor que essa família tem. Ok. Só que existem pessoas que abandonam os seus idosos, não cuidam, não têm cuidado. Por quê? Nunca respeitou, meu amor. Vai respeitar quando você for idosa? Não vai. Não vai. E essa pessoa aqui que não respeita é uma pessoa que vai ter filhos, não vai respeitar os filhos, vai ser autoridade mor dentro de casa, aí cria um novo ciclo. Então, por exemplo, quando os filhos crescem e esse daqui que era a autoridade mor passa a ser esse aqui, e os filhos que também nunca tiveram respeito, porque não foram respeitados, passam a desrespeitar. E o ciclo vai e continua assim o ciclo. Então, essa complexidade de filhos que respondem vai ter tanto o quadro de você proibir, bloquear, não me responde, cala a boca, você bloqueia. Você não trabalha, você não desenvolve as ideias. E vai ter tanto a questão do
permitir que eles respondam você de forma desrespeitosa. E o que é que você precisa trabalhar nessa situação? Você precisa trabalhar a questão do responder com respeito. Responder sim. Expor as suas ideias sim, falar sim, mas com respeito. Você precisa ensinar isso para o seu filho. Você precisa fazer ele compreender o que é respeitar. Você precisa ter esse respeito mútuo. Ele também precisa se sentir respeitado. Respeito é algo que você sente. Respeito é um conjunto de coisas. Respeito não é medo de você. O que é respeito? Respeito meu filho me respeita. Significa que o seu filho tem estima por você. O seu filho aprecia o que você fala porque ele vê sabedoria nas suas palavras. O seu filho te busca para pegar dicas, não é dicas não, para pegar conselhos, porque ele ele consegue compreender que o que você fala para ele tem sentido. Ou seja, ele respeita o que você é, ele respeita a sua essência. Você conseguiu construir o respeito. Às vezes, minha filha está em outro lugar, minha filha tem namorado. Às vezes, minha filha está com o namorado dela e ela fala comigo no WhatsApp: mãe, tá aí? Aí eu, tô. Aí minha filha é uma das algumas pessoas que tem toque no meu WhatsApp, porque em regra o meu WhatsApp não toca. Só algumas pessoas. Minha filha, minha mãe, meu crush. Aí minha filha fala: mãe, tá aí? Aí eu, tô. Ela, quero falar uma coisa. Aí ela fala alguma coisa que está acontecendo de problema. Aí ela pergunta: o que você acha? Por que você acha que ela está perguntando isso pra mim? Porque ela quer saber o que eu penso sobre aquilo, porque ela vê sabedoria nas minhas palavras. Então eu vou lá, falo para ela, dou o feedback, ela, é mesmo, né? Eu faço ela pensar sobre aquilo e tudo mais. Ela gosta dessa reflexão que eu faço das coisas. Ela gosta dessa sabedoria que eu passo para ela. Então, por exemplo, algumas mães, em regra, nós mães, temos sabedoria. Porque a gente já passou por uma carambada de coisa que o nosso filho de 11, 12, 13 nem começou ainda. Essa sua sabedoria que você tem, você precisa saber passar para o seu filho. Porque algumas vezes você não sabe passar para o seu filho, você não conecta com ele, você não cria conexão, logo ele se fecha. Ele não escuta você sobre drogas, sobre sexo, sobre amizades, você não consegue influenciar nada. Você é tão sábia, nossa, você não queria que seu filho se envolvesse com gente errada, você não queria que a sua filha engravidasse com 13 anos, você não queria que ela se envolvesse com drogas e perdesse a vida de estudar, de trabalhar. Claro! Mas você precisa saber passar essa sabedoria para o seu filho, porque se você não souber, ele vai se fechar. O que eu falo para você aqui nesse conteúdo da minha página, do meu YouTube, dos meus grupos de WhatsApp, é muito conteúdo que eu estudo. Claro, se eu não estudar, como é que eu vou... se eu não aprender, como é que eu vou ensinar? Eu vou ensinar o quê? Né? Então, eu ensino sim muita coisa que eu estudo. E eu ensino também muita experiência. Então, quando eu falo para você, eu ajudo mães a construir respeito e amizade, não é porque eu tenho isso na minha cabeça, ai que mundo bonitinho, ter respeito do filho e amizade do filho. É porque eu vivo isso na prática com a minha filha. Então, quando ela faz essas coisas, eu me sinto respeitada, eu me sinto amiga dela, a gente tem um laço muito forte. E quando alguma mãe fala para mim os desafios que está vivendo com seu filho adolescente, seu filho pré-adolescente, aquilo me dói. Foi justamente por isso que eu mudei o meu modelo de trabalho. Então eu trabalhava com sono do bebê, desfraude, rotina, e eu tinha uma filha muito rebelde e aprendi a moldar essa rebeldia. E eu vi as mães
tendo perrengue com os filhos pré-adolescentes, adolescentes, isso me doía. Por quê? Porque eu sabia que ela não estava fazendo várias coisas. E eu não consegui ir adiante. Por isso que eu mudei meu modelo de trabalho. E hoje em dia eu ajudo as mães de pré-adolescentes, porque isso me dá um prazer muito grande. Porque eu passei um desafio com a minha filha de me sentir fracassada como mãe. Eu fico até emocionada, sentada no chão do meu quarto, chorando, me sentindo lixo. E eu corri muito atrás para poder aprender toda essa abordagem e a colocar em prática. Porque saber é uma coisa, fazer é outra, totalmente diferente. E quando eu coloquei em prática, eu fui ficando muito boa, porque eu persisti, eu tive muita persistência. Hoje em dia é muito mais fácil. Hoje em dia, quando vem os perrengues, eu já tô expert. Já não é, hoje em dia já não tem perrengue que eu não consiga bater de frente. Porque quando os perrengues vêm, porque vem, minha filha é normal, 17 anos, quer fazer tatuagem. Minha filha é normal. A forma como eu lido com ela, como eu abordo, é que faz toda a diferença. Então, hoje, quando eu passo isso para as mães, é justamente com essa intenção, porque eu me sinto realizada enquanto mãe. Eu tenho uma filha. Eu quero ter mais 3 filhos. Talvez um natural, meu, mais 2 eu quero adotar, com certeza. Eu quero ter 4 filhos. Por quê? Porque eu amo esse processo de educação, esse processo de desenvolvimento, esse processo de... eu amo tudo isso. E quando algumas vezes algumas mães falam, nossa, é um terror, é a pior fase, é um problema, eu sei que elas estão sem norte. Eu sei que elas estão perdidas. E não precisa ser assim. Pode ser totalmente diferente. Então, para isso, se atente. Filhos que respondem, não bloqueie. Cala a boca, eu que sou a mãe. Não bloqueie o seu filho. Filhos que respondem, não permita que ele continue com essa falta de respeito. E para você não permitir, você não precisa de hipótese alguma ser violenta, ser agressiva, nada disso. Tá? Aborde com respeito, com carinho, tenha persistência, porque ele vai entender o novo modelo de trabalho, o novo modelo de abordagem, ele vai adaptar, ele vai gostar disso. E busque sempre trabalhar as ideias do seu filho de forma que ele pense sobre aquilo, reflita e ele possa chegar àquela conclusão. Porque quando ele chega àquela conclusão por ele, é aí que ele faz. Eu vou falar mais sobre isso na live de amanhã, tá? Meninas, vou finalizar aqui a live. Se você não viu desde o começo, eu vou finalizar aqui. Volta e vê no começo a gravação que eu fiz. Eu falei muito sobre bloqueios, sobre o padrão de quando a gente cria os nossos filhos. Manda para mim aqui nos comentários perguntas, compartilha desafios, manda para mim mensagem inbox com os desafios que você está vivendo, para eu poder fazer mais lives, tá? E eu vou fazer uma aula no dia 21 de junho, falando sobre como lidar com a rebeldia, mães com filhos de 14, 10, 11, 12, 13, 14 anos. Se você quiser participar, a aula não vai ser aqui no Facebook, não vai ser no Instagram. A aula eu vou enviar o link para um grupo de WhatsApp que eu tenho. Eu tenho 4 grupos no WhatsApp, não vou fazer mais grupos. É gratuito, é online para você participar, tá? E se quiser participar, vem aqui no meu Facebook, clica aqui na minha página, vem no meu Facebook e procura um post aqui meu, que vai ter vários posts com link do grupo. Ou então me manda uma mensagem inbox falando, Mônica, quero participar do grupo. Que aí eu mando um link para você. Ou manda aqui nos comentários, Mônica, quero participar do grupo. Que eu mando aqui nos comentários para você, tá? Ou manda nos comentários ou eu chamo você no privado para passar o link do grupo, tá bom? E amanhã eu volto aqui com outra live. O conteúdo ou eu escolho ou vocês escolhem me mandando aqui por mensagem ou inbox, tá bom, meninas? Beijos, beijos. Não vi nenhum comentário aqui. Às vezes eu saio e os comentários ficam. Beijos.